Eu coleciono quadrinhos há mais de 10 anos. Para algumas pessoas isso pode até parecer pouco, só que para mim é quase que a vida inteira. Mas não importa o quão velho ou experiente você seja, porque não tem como todo mundo saber de tudo, e é por isso que sempre vai ter uma novidade a ser descoberta. E recentemente eu fiquei impressionado com o tanto de novas experiências que eu estava tendo em relação aos quadrinhos. E a partir desse vídeo aqui então eu vou tentar compartilhar com vocês um pouco dessas minhas primeiras vezes. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e no vídeo de hoje eu quero falar então com vocês sobre Juan Solo. Essa aqui é uma publicação da editora Conrad que saiu em outubro de 2022. É capa dura, né? Aqui um pouco da lombada. Ela tem 224 páginas e o preço de capa era R$120. E esse aqui então é o meu primeiro quadrinho do Jodorowsky. No caso, antes de ler essa obra aqui, eu não tinha muito conhecimento dos trabalhos dele e confesso que até hoje eu não tenho muito conhecimento da sua bibliografia. Dele mesmo eu só conheci o Incal, porque como eu já falei antes, vocês podem muito bem ver aqui, eu sou muito fã de Duna. E sabia da história de que ele estava envolvido na primeira adaptação cinematográfica dos livros. Só que ele acabou sendo dispensado por divergências criativas e de todas as ideias que ele teve para aquele filme de Duna, ele acabou aproveitando para fazer o quadrinho dele Incal. Então, quando eu fiquei sabendo dessa história, de que Incal era praticamente inspirado em Duna, eu fiquei muito interessado em ler essas histórias. Foi por isso que no começo do ano, quando eu vi a trilogia Incal do Pipoca e Nanquim numa super promoção, eu acabei comprando eles. Então, tecnicamente, meu primeiro quadrinho do Jodorowsky foi a trilogia Incal, só que eles acabaram ficando lá em São Paulo, na casa dos meus pais. Então, até hoje eu acabei não lendo o Incal. Mas, uns meses atrás, eu fiquei sabendo da existência desse quadrinho aqui. E agora eu não vou me recordar exatamente o que eu fiquei sabendo, se eu li a sinopse, ou se eu vi o vídeo de alguém falando sobre esse quadrinho aqui. Eu só sei que eu fiquei sabendo da existência dele e fiquei muito interessado em ler, porque, bom, eu achei interessante a história. Então, mesmo sem ter lido o primeiro quadrinho do cara que eu já tinha comprado para saber se ele era realmente bom ou não, eu resolvi dar um voto de confiança e comprar esse aqui. Claro que, naturalmente, eu só comprei esse quadrinho aqui depois de ver ele numa super promoção. Se eu não estiver enganado, eu peguei ele com quase 50% de desconto, o que valeu muito a pena, porque, como eu já disse, o preço de capa dele ele é muito caro, o que pode não ser lá muito convidativo para a maioria das pessoas. Mas, posteriormente, depois que eu já tinha adquirido esse quadrinho aqui, depois de já ter lido ele, eu fiquei sabendo que esse alto preço dele era justificado pela alta qualidade do material, e o seu projeto gráfico e etc. Mas, não ironicamente, não foi essa a impressão que eu tive quando eu comprei o quadrinho e peguei ele em mãos. Mas já já eu falo sobre isso. Antes de começar então com essa brincadeira aqui, eu vou pedir para você curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Bom, primeiro de tudo eu queria deixar claro que a minha intenção não é desmerecer o quadrinho, o projeto gráfico dele ou nada do tipo. Eu só vou falar sinceramente as minhas primeiras impressões quando eu recebi ele. Mas eu acho que para entender essas minhas primeiras reações seria bom você entender o meu contexto de colecionador. Porque assim, eu comecei a colecionar quadrinhos com as mensagens super-heróis, aquele padrão de capa crochê, lombada canô, grampeado, né, e papel jornal. E por muitos e muitos anos esse foi o padrão da minha coleção. Com as exceções, claro, de encadenados capa cartão e etc. E é por isso que por muito tempo a minha visão do que seria um quadrinho de luxo era esse padrão aqui da Panini, né? Um capa dura, com muitas páginas, né? E papel crochê, né? Que nem esse aqui. Dá pra ver aqui, não sei se dá pra ver, né? Por causa do vídeo, mas papel crochê grosso, né? Quer dizer, de alta gramatura. Mas já aproveitando essa deixa aqui, se você ficou curioso com esse material aqui, Batman vs Predador, tem um vídeo resenha meu aqui no canal. Vou deixar o link aqui nos cards. Mas enfim, a questão então é que esse aqui era o meu padrão de luxo, o que tá longe de ser igual ao padrão de luxo do formato europeu. Então, se por acaso você já tem contato com esse tipo de material luxuoso europeu, deve estar achando que por muito tempo eu fui um idiota. Mas, como minha mãe sempre diz, quem não tem cão caça com gato, e essa era a minha realidade. Eu tive que trabalhar muito para chegar nesse nível aqui. E mesmo hoje eu ainda acho que esse aqui não é o meu padrão, porque eu tenho que esperar então muitas promoções e promoções muito boas para conseguir eles. Enfim, é a partir disso tudo então que eu quero chegar nas minhas impressões quando eu recebi Juan Solo, que, como eu disse antes, eu só fiquei sabendo que a promessa para esse quadrinho aqui era de ser algo muito luxuoso só depois que eu recebi e li ele. Só que, mesmo sem saber disso, eu já esperava que seria um negócio muito luxuoso por causa do preço dele. Então, beleza, eu recebi ele e vi aqui, porra, beleza, ele é grande, né? Porque comparando aqui com o formato americano, ele é maior. Então, beleza,
cumpriu a minha expectativa de luxo, que seria um formato maior. E sim, o quadrinho ser maior do que o formato americano me remete a um negócio super luxuoso, porque, como eu disse então, o formato americano era o meu padrão. E eu tenho, por exemplo, o Reino da Manhã e aquela edição de Justiça Absoluta da Panini, né? Que são os formatos maiores que o americano. E pra mim, aquelas edições são hiper mega luxuosa. Se isso aqui pra mim já é luxuoso, aquelas duas edições que eu tenho pra mim, porra, é o mais valia da minha coleção. Era, né, então. Enfim, então beleza. Formato maior e capa dura, né, padrão. Se não for capa dura, pra mim nem é luxo. Hoje em dia banalizaram bastante o capa dura, só que pra mim capa dura continua sendo um negócio de super luxo. Só que aí eu tive a minha surpresa quando eu abri o quadrinho, né, que... Bom, a guarda aqui então é só um negocinho laranja, eu achei nada demais. Que em compensação tem uns outros quadrinhos, não vou pegar agora pra mostrar, só que tem uns quadrinhos que tem uma guarda que é um desenho muito foda. Eu acho que isso valoriza mais, né, o material. Só que aqui não tem, então é só um negócio laranja. Só que o papel aqui então não era o couché igual os luxuosos que eu tinha então da Panini. Eu fiquei pensando assim, porra, caralho, sério que R$ 120 num quadrinho que... muito caro, e não é nem papel crochê, que sacanagem. E esse aqui, esse papel aqui, eu acho que é offset, né? Acho que é assim que chama. Ele nem é de uma gramatura muito boa, assim. Boa, pra mim, eu associo com ser mais grosso, né? Então, eu entendo que quando as pessoas dizem assim, gramatura boa, elas estão falando que o papel é mais grosso. Se não for, então eu tô entendendo tudo errado assim nessa minha vida. Enfim. Então ele é um offset igual o que sai no Lendas do Universo DC e nas sagas que a gente tem publicadas atualmente, né? É o mesmo papel. Aí eu pensei, porra, mano, sério, velho? Eu confesso que, tá, depois, quando eu li a história assim, eu achei que o papel combinou assim com os desenhos, com a arte e tudo mais, com o clima da história. Só que eu fiquei... Quando eu abri assim e folhei, achei, porra, mano, que sacanagem. Porque, como eu tô tentando deixar muito claro aqui, o luxo pra mim tava naquele padrão lá. Então, ou seja, um crochê, um papel crochê no material capa dura, pra mim é o luxo. E quando eu me deparo aqui com um papel offset, isso dá uma brochada. Mas eu peço pra você entender o meu lado. Esse aqui foi o primeiro álbum em capa dura que eu tive que tem um papel offset. Eu não tenho muitos materiais da Conrad, só que eu tenho esse aqui, por exemplo, Tangências, que ele é grandão, né? É quase que... É praticamente o mesmo tamanho do Han Solo, só que ele tem o papel crochê. Então, eu já tinha lido ele aqui, eu já tinha ele antes de Han Solo, então pra mim, beleza, o luxo pra mim é esse luxo aqui. Só que aí chega no Han Solo com papel offset... E toda essa minha reclamação aqui não é pra vocês ficarem achando que eu sou fetichista de papel ou nada do tipo, não. Porque, como eu já disse muitas e muitas vezes aqui no canal, eu não me importo com o formato dos quadrinhos. Ele estando inteiro e dando pra ler, vamos que vamos. Tanto que, pô, eu comecei a ler com papel jornal e eu não me desfaço das minhas mensais quando eles saem em compilados capa dura, por exemplo, dos super-heróis da Panini, né? Que nem eu comecei com os 952 e tenho muitas histórias nas mensais lá. E depois, quando ela lançou em capa dura, eu não pensei em, vou pegar aqui o capa dura porque tá no papel melhor, vai durar mais e nada do tipo. Então, essa minha reclamação aqui é só pra passar mesmo essa minha impressão, porque eu acho que, principalmente aqui nós, leitores de quadrinhos, a maioria da gente, de nós, vive numa bolha e acaba não percebendo que tem muitas dessas experiências que a gente acaba não vendo que as outras pessoas não têm. Então, tipo, você pode achar que essa minha experiência de achar estranho o papel offset num capa dura é besteira e é uma coisa idiota. Só que não, tem pessoas. Eu aposto que tem pessoas como eu que se pegar um quadrinho capa dura e ver um papel offset, vai achar estranho também. E a grande intenção minha aqui com o Fandom Prime é justamente tentar furar essas bolhas e passar essas novas experiências que as pessoas não têm. Bom, depois então de analisar profundamente o material do quadrinho, vamos falar sobre a história de Han Solo,
que é escrita pelo Alejandro Jodorowsky e desenhada pelo George Bess. Como eu disse, então, esse aqui é o meu primeiro quadrinho do Jodorowsky, e eu também não conhecia nenhum trabalho desse George Bess. Ou seja, eu não tinha nenhuma grande expectativa do que essa história aqui seria, porque eu muito bem sei que todo mundo que conhece o Jodorowsky espera que seus trabalhos tenham muitas brisas e viagens místicas e etc. Então, como eu não tinha essa carga de expectativa, eu li esse material aqui esperando só o que eu me lembrava da sinopse. E nem isso também, porque eu me interesso pela história e compro ela, e depois de muito tempo, quando eu vou ler, eu já nem lembro mais por que eu comprei. Só sei que ela me interessou e por isso que eu comprei ela. Então eu acabo lendo a história com zero expectativas. Mas beleza, o quadrinho aqui então vai contar a história, obviamente, do Juan Solo, que teve uma vida desgraçada, para não dizer o mínimo. Se na Piada Mortal do Alan Moore o Coringa diz que só precisa de um dia ruim para um homem ficar totalmente louco, aqui em Juan Solo a gente vai ter o que uma vida inteira ruim faz com uma pessoa. Porque a vida do pobre coitado do Juan já começa toda errada desde que ele nasceu, quando ele é abandonado só porque ele nasce com uma deformidade, né, que é um rabo. E essa informação de que o protagonista tem um rabo, ela não faz muita diferença para a história. E eu digo isso porque se você já tinha ouvido falar de Juan Solo, você provavelmente já tinha ouvido essa informação de que o protagonista tem um rabo, porque a sinopse diz isso e todo mundo que vai falar dessa história cita essa informação. Mas o Juan Solo ter um rabo não é a mesma coisa que o Goku ter o rabo em Dragon Ball. O que acontece, que eu pelo menos percebi da história, é que o Jodorowsky gosta de super caracterizar os seus personagens. Então não é só o protagonista que tem essa característica exagerada. A gente tem todos os personagens aqui dessa história tem alguma coisa em excesso ou numa super falta, por assim dizer. E nisso eu não tô falando do protagonista e os personagens do núcleo principal. É o protagonista e todos os coadjuvantes dessa história. Praticamente todos os personagens, por assim dizer. Isso funciona na prática como se fosse o Zorra Total, onde os personagens são descritos por suas características. Mas enfim, o interessante aqui de Juan Solo é que a história começa pelo final da vida dele. Começa com uma marcha aqui e a gente vê essa figura messiânica, praticamente um Jesus, sendo crucificado para pagar pelos pecados de toda essa galera, essa vilazinha. Quer dizer, ele não está necessariamente se sacrificando por causa dos pecados dessas pessoas. É só que essa vila já sofreu muito e ele acha que se sacrificando ele vai conseguir melhorar a vida dessas pessoas. E como eu disse, eu não lembrava nada do que se tratava essa história aqui. Então quando eu comecei a ler isso aqui, eu pensei assim, porra, que desgraça é isso aqui. Aí depois, conforme a leitura foi avançando, eu fiquei pensando assim, então beleza, esse cara aqui teve uma vida muito difícil e ferrada, e no final ele vai conseguir pegar essa dor dele pra aplacar a dor das outras pessoas, ou um lance assim de autossacrifício, altruísmo e etc. Mas eu não podia estar mais errado, porque a vida do Han Solo ter sido uma desgraça não faz ele ser uma pessoa boa ou ter empatia pelos outros. Aquela alegoria que eu fiz agora há pouco comparando com a Piada Mortal é muito perfeita nesse sentido, porque na história do Alan Moore, então, um dia ruim faz a pessoa ficar louca, e aqui no Han Solo a vida ruim dele faz ele ser uma pessoa pior ainda. Essa edição aqui de Han Solo da Conrad é uma versão integral da história, porque originalmente ela foi publicada em alguns álbuns. Agora eu não sei dizer quantos álbuns foram, mas o Edu Futuro vai colocar a informação aqui. E eu tô falando isso agora porque, lendo essa edição aqui, eu não consegui enxergar onde é que se separavam esses álbuns. Não é que nem, por exemplo, um TPB americano que é esse aqui, que reúne algumas edições e depois a primeira você consegue enxergar onde é que separa, porque ele deixou um gancho entre o final da história e o começo da outra, ou a gente vai ter aqui a capa das edições separando elas. E isso é relevante porque, embora o quadrinho então vai acompanhar a vida do Han Solo, parece que o Han Solo em si não tem nenhum objetivo de vida. E enquanto a gente lê a história aqui até mais ou menos metade dela, é fácil a gente pensar, e eu já vi muito essa comparação com o Scarface. Eu mesmo interpretei o Han Solo como se fosse, é tipo o Scarface, ou também seria fácil identificar isso aqui como se fosse os Bons Companheiros. Mas essas comparações, seja com o Scarface ou os Bons Companheiros, é equivocada, porque essas duas histórias, elas falam sobre ascensão e busca por poder, muito por causa de ganância, enquanto que o Han Solo, ele não almeja nada. Ao longo de toda a vida dele, desde criancinha até perto do final, ele fez muitas e muitas
coisas ruins, até umas coisas bem pesadas que eu não vou comentar aqui, e é justamente essas coisas pesadas que não fazem eu querer recomendar essa história aqui pra qualquer pessoa. Só que nenhuma dessas coisas terríveis que ele faz parece ter justificativa, no sentido de que, eu tô fazendo isso aqui pra chegar no ponto B. Tipo nessas histórias de gangsters, que os protagonistas vão matando pessoas e traindo outras pra chegar no topo da cadeia alimentar. Na juventude do Han Solo, ele chegou a ser líder de um grupo de delinquentes. Só que descrever ele como líder dessa galera, acho que é forte dizer, porque ele não tem uma mentalidade de líder. Mesmo nessa época aqui, a gente sente, pelo menos eu senti, né, lendo, que eles só estavam andando juntos e fazendo essas porcarias que eles faziam. Então o Han Solo acaba sendo um daqueles protagonistas que a gente sabe que não é uma pessoa boa, mas não deixa de acompanhar. E nesse sentido você não pode se confundir, porque ele realmente faz umas coisas que não são nada boas. Mas eu particularmente acho curioso esse movimento que a gente tem de ter empatia por personagens filhos da puta, como por exemplo o Tony Soprano ou o Walter White. Só que diferente desses dois grandes caras que eu acabei de citar, o Han Solo não é um protagonista, como eu disse, embora ele seja obviamente o protagonista da sua própria história. Só que na prática ele funciona como um lacaio de todo mundo, lacaio da vida, o cachorrinho, né? Daí o lance do rabo começa a fazer sentido, porque a vida inteira do Han Solo ele é como um cachorrinho atrás de um dono. O Han Solo tem muita droga, sexo e até incesto, né? E violência, mas muita violência. E no final das contas parece que não tem nenhuma moral essa história aqui. Mas como eu já disse aqui muitas e muitas vezes, uma história não precisa ter uma moral para ser uma história muito boa. Só que esse quadrinho aqui de Jodorowsky tem uma pegadinha nesse sentido, porque embora pelo menos eu não tenha enxergado uma moral, só que eu sei que ele tem muito simbolismo. Então você pode acabar não refletindo sobre uma moral escancarada, só que vai refletir sobre muitos aspectos dessa história aqui. Minha nota para esse quadrinho aqui é 5, porque eu achei simplesmente sensacional. Só que eu realmente não recomendo ela para qualquer pessoa, porque, como eu disse, aqui ela traz alguns temas que são muito pesados e algumas situações que podem dar até gatilho para algumas pessoas. Então, se você não estiver preparado, não tiver estômago para isso, essa história aqui vai te fazer mais mal do que ser uma história boa para você aproveitar. Mas apesar de todo esse desconforto, eu tirei bom proveito dessa história aqui, porque, como eu disse, eu achei ela sensacional e ela me deu umas reflexões muito boas. Vamos lá então pro ponto baixo de Han Solo, que agora então vai ser um spoiler que eu vou dar do meio da história. Que um dos personagens que é mais filha da puta, além do Han Solo aqui nessa história, é o primeiro-ministro dessa cidade que eu esqueci o nome, eu acho que nem deve citar. Mas ela deve ser uma cidade fictícia, pelo que eu me lembro. E num dia, esse primeiro-ministro então vai fazer um discurso numa universidade. Só que nesse dia, os estudantes dessa universidade acabam tomando o campus e feito de refém o primeiro-ministro e o reitor da universidade. Simplesmente porque esses caras são filhos da puta corruptos. É só isso que eu preciso dizer. Eles são filhas da puta e corruptos. Daí, a líder deles é a filha do primeiro-ministro. Então ela sequestra, tipo, todo mundo ali, os seguranças, os guardas-costas e alguns apoiadores desses caras. E com isso ela quer que o pai dela confesse todas as falcatruas e sacanagens que ele já fez ao longo da sua vida política. Inclusive as atrocidades que esse cara já fez com ela mesma, que é filha dele. Não preciso citar exatamente o que esse filho da puta fez, né? Mas você já deve imaginar o que foi. Que foi bem pesado, aliás. Só que aí o Han Solo, sendo o fodão que consegue escapar da armadilha dos estudantes e libertar todo mundo, inclusive o primeiro-ministro, que é o chefe dele. Daí o primeiro-ministro vai lá e manda o Han Solo matar todos os estudantes. Daí o Han mata todo mundo na sala ali e fica a filha do cara ali, a líder deles. Daí o primeiro-ministro fala assim, mata essa vaca também. E o filho da puta do Han Solo vai lá e mata a mina. E eu escolhi esse como ponto baixo porque o Han sabia que o primeiro-ministro era um cara podre e que a luta daquela mina era justa. Só que ele não tem pensamento crítico, então como um bom cachorrinho ele vai lá e fez o que o cara mandou. E essa aqui é só uma das inúmeras atrocidades que o Han Solo fez. O cara tá simplesmente além da redenção. E o ponto alto então de Han Solo eu vou escolher do final da história, que seria praticamente o começo dela também, como eu já tinha comentado aqui ao longo do vídeo. Que enquanto ele vagava pelo deserto, depois de passar muitos anos na merda, ele acaba encontrando essa vila que estava à espera de um Messias, que por coincidência também tinha um rabo. Logo a galera imaginou que ele era esse Messias, e ele logo se aproveita dessa situação. Só que depois de refletir sobre o quão merda e filha da puta ele foi durante a sua vida inteira, e mesmo naquele momento que as pessoas estavam
dando coisas pra ele, mesmo sem não ter nada, ele percebe que chega o momento de fazer alguma coisa pelas pessoas. Pelo menos aquelas pessoas ali. Então, o que ele faz é basicamente barganhar com Deus. Ele fala assim, pô, eu já sofri a minha vida inteira. Tudo de ruim que você podia fazer, você já fez comigo. Então, agora você podia aproveitar para expiar os meus pecados e levar o meu corpo e dar alguma coisa de boa para essas pessoas que são inocentes. Então, Juan acaba morrendo crucificado e aquela vila, depois da morte dele, começa a prosperar. Só que logo depois que ele morreu, ele é encontrado lá na cruz pelo irmão dele, que estava caçando ele há muito tempo atrás de vingança. E é nesse momento, então, que aparece o espírito do Juan Solo pro irmão dele, que começa a se lamentar ali. Poxa, você morreu, só que não foi pelas minhas mãos, e agora o que eu vou fazer da minha vida sem completar minha vingança e etc. Daí o Juan Solo fica naquela, poxa, essa sua vingança, essa sua busca por violência não vai te preencher em nada, ela não tem significado. Daí o Juan fala assim pro irmão dele, quando você era mais novo eu te prometi que ia te ensinar umas manhas, e eu vou cumprir essa minha promessa agora, pra você não acabar que nem eu. E esse aqui pra mim foi o ponto alto, porque depois de ler a história e conhecer ela, você sabe que não ia ser assim de bobeira que o Juan Solo ia conseguir pagar pelos pecados dele. Pô, depois de toda a desgraça que esse maluco aqui fez, isso aqui, se sacrificar por uma vila era o mínimo que ele podia fazer. Então, o Juan Solo começar a mentorar o irmão dele pra meio que quebrar esse ciclo de violência, pra mim é um negócio muito interessante. Porque, pra mim, pelo menos, parece que depois de uma vida de desgraça, ele realmente aprendeu alguma coisa. E realmente, talvez ele nunca chegue a pagar por todos os seus crimes, só que é bom saber que ele vai começar a tentar agora. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. Eu acabei falando bastante sobre o Juan Solo, só que eu acho que eu não cheguei a comentar nem 10% da história. Na prática, o vídeo então é só as minhas impressões, mas como eu disse, a história tem muita simbologia e ela tem muitas interpretações. Então a gente pode complementar essa resenha aqui trocando uma ideia nos comentários, caso você já tenha lido a história. Se não, comenta aqui o que você achou dela, se ficou interessado, ou se achou interessante o que eu falei, ou como sempre, você também pode comentar críticas, elogios ou sugestões. Fica à vontade que esse momento nos comentários é totalmente seu. Também não vai se esquecer de deixar o like e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza? Então até a próxima!